Meu filho autista vai completar 18 anos no mês que vem. Eu ouvi dizer que existe uma tal de curatela. Eu não sei direito o que é isso, mas eu preciso fazer isso? Fazer a curatela do meu filho? Eu já gravei vários vídeos sobre curatela aqui. Gravei vídeos sobre curatela compartilhada, gravei vídeos sobre curatela testamentária, a indicação de curador ou de mais de um curador em testamento. Eu gravei sobre o procedimento de curatela, curatela e tomada de decisão apoiada. São vários vídeos. E por mais que eu grave vídeos sobre o mesmo assunto, não esgota nem o tema e nem a curiosidade das pessoas. Estão sempre me perguntando se precisa fazer a curatela dos filhos autistas com mais de 18 anos. Para responder essa pergunta, eu vou dar uma pequena explicação aqui sobre o que é a curatela e para que ela serve, como é que funciona. É assim, os filhos da gente, eu ainda tenho filhos menores. Os filhos, quando eles são menores de idade, nós, os pais, exercemos sobre eles um poder que é natural e é também civil, né, reconhecido por lei, chamado poder familiar. No passado, quando a gente era assim mais machista, a gente chamava isso de pátrio poder. Era como o Código Civil anterior, o de 1916, se referia a esse poder, né, de administrar e de decidir pelo filho, que nós temos direito de exercer até os 18 anos. Hoje em dia é poder familiar. Pois bem, repare que se o seu filho estiver brincando na rua, sei lá, por qualquer brincadeira de criança, ele causar um dano, ele, sei lá, quebrar uma vidraça, né, ele subir em algum lugar para tentar pegar uma pipa, e ele quebrar alguma coisa que é dos outros, a pessoa que for a vítima do dano, ela não vai bater boca com a criança, com essa pessoa que tem menos de 18 anos, ou adolescente. Essa pessoa que sofreu o dano vai conversar com o pai. Quem aí que está assistindo esse vídeo nunca foi conversar com o pai de alguém por causa de alguma arte, de alguma bobagem que um adolescente ou uma criança praticou? Não é assim que a gente ameaça essas crianças, inclusive? Vou contar para o seu pai. Vou ter que conversar com seu pai, que você está aprontando demais. Quebrou minha vidraça. Por que a gente faz isso, gente? Porque quem manda são os pais. Quem responde pelos danos que causam o menor de idade são os pais deles. Porque os pais exercem o poder familiar. Os garotos querem ir para uma festinha, quer ir para uma matinê, quer ir para o cinema, tem que perguntar o que em casa. Mãe, posso ir? Aí a mãe, quando ela não quer se envolver com isso, ela pergunta para o seu pai. Aí quando pergunta para o pai, fala, não, pergunta para sua mãe. É isso mesmo, o poder familiar é exercido pelos dois. Cada um exerce metade do poder familiar até os 18 anos. E o que significa exercer até os 18? Por que curatela só fala nisso depois dos 18? É porque o poder familiar acaba aos 18 anos. A partir dos 18 anos, tu não manda mais no seu filho. Seu filho não precisa perguntar para os pais se ele pode ir no show, no cinema, viajar, dormir na casa dos amigos, tomar bebidas alcoólicas. Não precisa mais. Por quê? Acabou o poder familiar. O fim do poder familiar, ele é automático. Ele acontece no dia em que o jovem mancebo completa 18 anos. Completou 18, acabou. Já pode até ser preso. Você sabia que tem muito autista que vai preso? Não é por questão de crimes no sentido de atividade criminal. É por causa de temperamento. Muitos, por causa de temperamentos que advêm da própria condição de autista. Às vezes uma agressividade, às vezes um modo de dizer as coisas muito direto, que dependendo do contexto pode parecer que a intenção de cometer um crime desses contra a honra da pessoa, e aí, processo. Pois é, a partir dos 18 tudo muda. Agora, tem pessoas com transtorno do espectro do autismo, e muitos dos que estão me assistindo aqui, muitas famílias atípicas vão reconhecer e entender o que eu estou querendo dizer. Tem muitos que são autistas, que tiveram muitas limitações na infância, na primeira infância,
na adolescência, nas vésperas da entrada no mundo adulto, ou seja, ali na adolescência, no final da adolescência, com muitas dificuldades, e que essas dificuldades vão permanecer depois dos 18 anos. Com 18 anos tudo muda, mas para alguns autistas não muda. Para alguns não muda. Por que eu estou dizendo isso? Porque é difícil responder se você precisa fazer a curatela ou não do seu filho. Você tem que pensar o seguinte: olha para o teu filho, olha para o passado dele, olha, claro que ele deve ter desenvolvido, eu sei que você que é mãe, você que é pai, fez esforços, com muita dificuldade pagou as terapias, que ele ganhou habilidades, mas ainda existem desafios a serem superados. Você pode olhar para o seu filho e dizer: meu filho já tem autonomia? Dá para eu sair de cena? Ele consegue viver sem o suporte da mãe e do pai? Ainda tem alguma coisa que você decide por ele? Tem muitas coisas que você não confia nele para decidir? Uma pessoa, um médico, um juiz, um representante do Ministério Público, se conversar meia hora com teu filho, ele vai concluir que seu filho precisa de suporte ou que seu filho é capaz de resolver a vida todinha sozinho, que ele não precisa de ajuda em nenhuma área. Gente, quando eu estou falando de ajuda, todo mundo precisa de ajuda, até as pessoas típicas. Eu estou falando de ajuda especializada, tá? Eu estou falando de ajuda para atos simples da vida, sabe? Não estou falando de ajuda, se eu quiser fazer aqui uma conta difícil, eu tenho que chamar alguém. Por isso que eu pago contador, é normal. Né? Se eu precisar saber se eu estou com algum problema de saúde, eu vou no médico. Não é esse tipo de ajuda. Eu estou falando de ajuda, suporte, é para coisas simples da vida. É suporte próprio para a pessoa com deficiência. Esse seu filho, se você soltar ele sozinho no mundo, hoje, ele se vira? Ou você acha que ele precisa de mais um bocado de tempo para poder ganhar as habilidades para isso? Ou você acha que não vai ser tão cedo que ele vai ter essa condição? Se você acha, se a resposta for não, ele não consegue se virar sozinho, você tem que fazer a curatela. Sabe por quê? Porque para a sociedade, para os poderes constituídos, para os órgãos públicos, para os estabelecimentos comerciais, para todo mundo que está à sua volta, completou 18 anos, o seu filho, autista ou não, ele é responsável por si e pelos seus atos a partir dos 18 anos. Inclusive, eu citei exemplo aqui, autista vai preso, às vezes tem um problema de agressividade, de comportamento problema. Se manifestar na rua uma agressividade depois dos 18, não é levar para a diretoria da escola, não é conversar com a mãe para ver se a gente arranja uma maneira de dar um suporte para a gente controlar, intervir nessa agressividade. Aí não, aí é cadeia, delegacia. A menos que você tenha um documento chamado termo de curatela, porque aí desfaz o mal-entendido rapidinho, né? O menino praticou um ato de agressividade, ele é autista, tem 18 anos, já está curatelado, se apresenta esse documento à autoridade, a autoridade, não, realmente aqui nós temos isso aí é um fato atípico, não é um crime, porque ele é uma pessoa que está assistida pelos pais através da curatela, através da interdição. Além disso, para resolver problema de gestão patrimonial, problema de burocracia estatal, representar o filho diante das autoridades, a partir dos 18 anos, você precisa da curatela. E tem muitos casos, aqui no escritório também. Aí eu tenho que falar com os pais. Porque às vezes a gente começa um processo para uma família típica, o filho tem 16, 17 anos. Aí processa plano de saúde, processa quem for o caso, né, conforme o caso. Processa em nome do filho, né, o menor, então, representado pelos pais ou assistido. Aí o menor completa 18 anos. A partir do momento que aquele menor completa 18 anos, a procuração que o pai assinou para o advogado quando ele era menor, porque naquela época o pai podia assinar a procuração e a mãe, porque era menor, e quem exercia o poder familiar, lembra? O poder familiar eram os pais. Então, se o garoto é menor, e o garoto tem um direito que vai ser defendido na justiça por um advogado, o pai ou a mãe assina a procuração, porque o garoto é menor. Só que quando o garoto fica maior, aquela procuração que foi assinada pelos pais não vale mais. Não vale mais, não tem mais valor nenhum.
porque o filho ficou menor. Ah, tá bom, meu filho ficou maior, aliás, ficou maior, mas ele tem deficiência, ele não decide nada sozinho, então tem que ter curatela, tem que ajuizar a ação de curatela. Mas como é que faz para fazer a curatela? Contrate um advogado da sua confiança, o advogado vai saber a lista de documentos que vai necessitar, precisa de laudo do menor, testemunhas, documento dos pais, algumas certidões, e ajuiza numa vara de família e sucessões a ação de curatela. O juiz vai marcar uma audiência, o juiz vai conversar com as partes interessadas, inclusive com o garoto, né, a ser interditado. O Ministério Público também vai dar o seu parecer. Se for necessário, facear uma perícia para identificar os exatos limites dessa curatela, né? Quais são as restrições dessa pessoa que está sendo curatelada. E mesmo que tenha esse procedimento, que pode demorar um pouco, logo no início do processo você pode conseguir uma liminar, que é a curatela provisória. Os juízes, você fazendo uma pequena demonstração inicial de que é o caso dessa intervenção dos pais na curatela, principalmente quando é filho, os juízes deferem a curatela provisória, que é um documento que te dá direito a já se responsabilizar e responder e decidir pelo garoto antes da sentença definitiva da ação de curatela. Se tiver qualquer dúvida, gente, coloca aí nos comentários. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se ele foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal, que clique no sininho, que dê um like e que compartilhe com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nesse assunto. A propósito, contatos profissionais na descrição. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.